Olá, boa tarde. Eu me chamo Yuri, da turma de Mecânica 3 e eu vou começar a apresentação do seminário com o tema Sistema Respiratório. Faço parte da equipe 3 que irá apresentar esse tema. Junto comigo está o Diego Leite e o Sávio Cavalcante também, que irão aprofundar no tema junto comigo. Bom, eu irei dar um breve resumo, uma breve introdução sobre o que é o sistema respiratório e os principais órgãos que compõem as vias respiratórias. Bom, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos que são responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Ele não desempenha apenas a troca gasosa, mas garante também o equilíbrio do organismo, a defesa do pulmão e também a produção de sons. Bom, se respirar, trocar gases com o meio ambiente, é de se esperar que junto com o ar atmosférico venham também algumas impurezas, Então, como evitar esses problemas de micro-organismos? Bom, para evitar problemas de saúde, o sistema respiratório apresenta mecanismos de defesa que são responsáveis na atuação de diferentes órgãos que compõem as vias respiratórias, que são aí as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pulmões e o diafragma. As cavidades nasais, são os primeiros filtros de ar. A faringe é o caminho de passagem do ar. A laringe é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais. A traqueia é um tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Os brônquios representam as ramificações da traqueia. Já os pulmões são responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico. E o diafragma facilita na entrada e expulsão de ar nos pulmões e auxilia também na estabilização da coluna vertebral. Bom, agora eu vou passar para o próximo participante, no qual irá aprofundar mais no tema sobre sistema respiratório. Meu nome é Diego de Souza Leite e agora eu vou falar sobre os órgãos do sistema respiratório. Os órgãos que eu vou falar são as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os bronquíolos, os brônquios, alvéolos e os pulmões. Começando com as fossas nasais. Nessa região encontram-se pelos e muco, os quais funcionam como uma barreira de proteção contra a entrada de partículas e micro-organismos nas vias respiratórias. Passando para a faringe. Após passar pelas fossas nasais, o ar segue em direção à faringe, um órgão comum ao sistema respiratório e ao digestório. Devido a essa comunicação, somos capazes de respirar também pela boca. Chegando na traqueia. A traqueia é um tubo localizado logo após a laringe. Ela apresenta um número variável de cartilagens hialinas, que possuem um formato de C. As extremidades livres dessas cartilagens estão voltadas para o lado posterior. O músculo liso e ligamentos fibroelásticos unem as porções abertas das peças cartilaginosas. A traqueia se ramifica, originando os brônquios. Bom, chegando aos brônquios, a traqueia se ramifica em 2 brônquios, os quais penetram cada um em um dos pulmões, por meio do hilo. Esses brônquios recebem a denominação brônquios primários. O brônquio direito se diferencia do esquerdo, por ser mais curto, mais largo e apresenta um trajeto mais vertical. Chegando agora aos bronquíolos. Os bronquíolos são segmentos intralobulares que possuem um diâmetro de cerca de 1 milímetro. Nessas estruturas, cartilagens não estão presentes. Cada bronquíolo se divide em vários bronquíolos terminais, que se dividem em 2 ou mais bronquíolos respiratórios. O bronquíolo respiratório se abre em ductos alveolares, os quais terminam em alvéolos. E chegando nos alvéolos, os alvéolos são localizados ao final do ducto alveolar, o qual pode terminar em um alvéolo único ou em um saco alveolar. Formado por vários alvéolos, os alvéolos são estruturas que lembram um favo de mel.
Eles são formados por uma camada epitelial fina e são circundados por uma rede de capilares. E chegando agora nos pulmões. Os pulmões são dois órgãos importantes do sistema respiratório. Eles possuem um formato de cone e apresentam uma consistência esponjosa, sendo ela resultado da presença dos alvéolos pulmonares, os quais formam a maior parte do parênquima pulmonar. Respiração e expiração. Para garantir a entrada e a saída de ar dos pulmões, temos dois mecanismos importantes: a inspiração e a expiração. A inspiração faz com que o ar entre em nosso sistema respiratório, enquanto a expiração promove a saída de ar dos pulmões. Para que esses movimentos respiratórios aconteçam, o diafragma e músculos intercostais externos atuam contraindo e relaxando. A inspiração ocorre devido à contração do diafragma e dos músculos intercostais externos. Quando os músculos intercostais externos se contraem, eles provocam a elevação das costelas. O diafragma, por sua vez, ao contrair, faz com que o assoalho da cavidade torácica se abaixe. Desse modo, temos o alargamento do tórax e a expansão dos pulmões. Observa-se então que a pressão interpulmonar se abaixa, fazendo com que o ar se mova em direção aos pulmões. Expiração. Aqui o processo é inverso, sendo observado o relaxamento dos músculos intercostais externos e também do diafragma. Esse relaxamento faz com que a caixa torácica retorne ao seu tamanho de repouso e os pulmões retraem. Com isso, temos um aumento da pressão intrapulmonar, o que força o ar dos pulmões para fora. Olá, meu nome é Cauê Fernandes e estarei dando continuidade ao seminário de Biologia, introduzindo-os ao sistema cardiovascular, precedido pelo sistema respiratório. Os alunos são Arthur Evaristo, Diego Leite, Yuri Rodrigues, Cauê Fernandes, Pedro Franco e Sávio Cavalcante. O que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é um de vários sistemas presentes no corpo humano. É formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos e é responsável pela circulação do sangue de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. Às vezes chamado de sistema circulatório, porém quando chamado assim, não engloba não somente o sistema cardiovascular, como também o sistema linfático. Aqui um GIF mostrando o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. Para que serve? O sistema cardiovascular não serve somente para levar e trazer o sangue do corpo para o coração e vice-versa. Na verdade, há muitas funções, como transportar o oxigênio dos pulmões para todos os tecidos do corpo, transportar gás carbônico dos tecidos para os pulmões para realizar as trocas gasosas, fornecer nutrientes dos alimentos para todas as células do corpo, ajudar a combater infecções através dos glóbulos brancos, que são as células de defesa do corpo, como também ajudar na coagulação para estancar sangramentos ou hemorragias, por meio das plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação. Os principais componentes. Os principais componentes do sistema cardiovascular são o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Metabolismo celular. O que metabolismo celular tem a ver com o sistema cardiovascular? Ou melhor, o que é o metabolismo celular? Calma, que vamos explicar a relação entre o sistema cardiovascular e o metabolismo celular. E também o que é o metabolismo celular. Sucintamente, é um conjunto de reações químicas de um organismo que visam a produção de energia para o funcionamento das células. O que tem a ver com o sistema cardiovascular e o metabolismo celular? Todos nós sabemos e aprendemos na escola que precisamos do oxigênio para sobreviver, certo? Mas como esse oxigênio inspirado pelos nossos pulmões transitará por todo o corpo? Afinal, nossas células precisam de O2 para produzir energia. E é aí que entra o sistema cardiovascular.
O que tem a ver com o sistema cardiovascular, o metabolismo celular? Bom, o sistema cardiovascular, como dito antes, tem diversas funções. Uma delas é levar oxigênio e trazer gás carbônico. Isso tudo através do sistema cardiovascular. Mas somente o oxigênio não é suficiente para que as células possam produzir a energia necessária para o bom funcionamento do nosso corpo, precisando também de nutrientes provenientes da alimentação. Porém, conforme as células funcionam, elas produzem um resíduo metabólico que precisam ser eliminadas. Portanto, o sistema cardiovascular é responsável por recolher esses resíduos e levá-las ao seu devido destino. Outros resíduos serão eliminados pelos rins, e esses resíduos chegam lá através do sistema cardiovascular. Ou seja, o principal objetivo do sistema cardiovascular é o de transporte. Principais funções do sistema cardiovascular. Além do transporte de substâncias, há ainda mais duas funções do sistema cardiovascular, que é a regulação da temperatura corporal e a defesa do organismo pelo sistema imunológico. De acordo com a necessidade do corpo em reter ou eliminar calor, nosso corpo ajusta a quantidade de sangue que vai para determinada estrutura corporal. Por exemplo, quando fazemos atividade física e o corpo começa a esquentar, o organismo libera esse calor, aumentando a quantidade de sangue nos vasos sanguíneos próximos à pele. Dessa maneira, pode-se dissipar mais calor para o ambiente. Por isso, quando fazemos exercícios físicos, ficamos mais vermelhinhos. Em compensação, quando se está muito frio, o sangue é desviado para lugares mais internos para se manter a temperatura dos órgãos vitais. Por isso que quando se está muito frio, a gente fica com as extremidades do corpo geladas, como a ponta dos dedos e o nariz. Além disso, no sangue há inúmeras células de defesa chamadas de leucócitos. Quando há uma lesão ou infecção do organismo, o fluxo sanguíneo é aumentado no local para que mais leucócitos cheguem para combater aquela injúria. Portanto, as funções do sistema cardiovascular são 1. Transporte de substâncias essenciais para nossas células produzirem energia. 2. Remoção dos resíduos metabólicos. 3. A regulação da temperatura corporal. 4. E última, a defesa do organismo. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular quanto aos meios de operação. Para que o sistema cardiovascular possa atuar nessas funções, sendo sua principal função a de transporte, é preciso de um veículo através do qual essas substâncias serão transportadas, e esse veículo é o sangue. Para que o sangue consiga chegar no destino, precisa-se de vias de acesso, e essas vias são nossos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos no nosso sistema cardiovascular são classificados em veias, artérias ou capilares. Como na imagem abaixo, nós podemos ver os exemplos das veias. No caso, são veias, artérias e o capilar, sendo o menor de todos a artéria capilar. Para exercer todas essas funções, é necessário de uma bomba, que no caso a bomba em questão é uma bomba propulsora, sendo o nosso coração, que nós iremos falar das partes dele a seguir. O coração é oco e musculoso, envolvido por uma membrana chamada pericárdio. Internamente, as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, sendo responsável pelas contrações do coração. O coração é um órgão formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrílocos. Os átrios são câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue do coração, enquanto os ventrílocos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas do sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito observa-se a presença apenas do sangue rico em gás carbônico. No coração, há ainda a presença de 4 válvulas que impedem o refluxo de sangue, permitindo desse modo um fluxo contínuo e ininterrupto. Aqui são 2 imagens
uma com as principais partes do coração e uma com as partes mais detalhadas do coração. Agora, falando um pouco sobre as válvulas do coração, elas servem para impedir o refluxo do sangue dos ventrílocos para os átrios existentes entre as válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito é a válvula tricúspide. Já entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é a mitral ou bicúspide. Agora, uma imagem com vista detalhada do coração, onde nós podemos visualizar a válvula tricúspide, bem ali localizada. E também podemos visualizar a válvula mitral ou a válvula bicúspide, onde podemos localizá-la aqui. Bem, dando continuidade às apresentações, eu sou o aluno Arthur Monteiro, de Mecânica 3, e vou me aprofundar mais sobre os movimentos que ocorrem dentro do sistema cardiovascular. O coração possui dois tipos de movimentos, sendo eles a sístole e a diástole. A sístole é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo, enquanto que a diástole é o movimento de relaxamento quando o coração se enche de sangue. Esses movimentos representam a contração e o relaxamento do coração. No ciclo cardíaco são produzidos dois batimentos, sendo que a primeira batida corresponde à sístole e a segunda marca o início da diástole, como vemos na figura abaixo. Falando mais sobre pulsação. A pulsação do sistema cardiovascular acontece a cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando o sangue para as artérias, ou a cada batida do coração. Com esse movimento de pulsação, também chamado de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Sendo importante destacar que o coração é um órgão que funciona em um ritmo constante. As irregularidades em seu ritmo indicam o mau funcionamento do coração, caracterizadas pelas arritmias cardíacas. As arritmias podem se manifestar com palpitações, dificuldades respiratórias, dor no peito, tonturas e até desmaios. Falando mais sobre a área da dissecação. A dissecação consiste no estudo da anatomia, na abertura ou separação de organismos mortos, com o objetivo de estudar diferentes órgãos ou outras peças anatômicas, sendo uma ótima forma de realizar essa junção entre a teoria e a prática. Nós preparamos um vídeo rápido de dissecação de um coração suíno, com uma forma de fixação do que foi estudado, que segue no link abaixo.